potencializar o empreendedorismo feminino. Essa é a missão do Sebrae Delas. E a gente faz isso compartilhando histórias de mulheres, crescendo ao lado de outras mulheres. Chega junto que vai rolar um papo sensacional, uma inspiração para os negócios e para a vida. A Roberta começou a trabalhar muito cedo na empresa dos pais. Então, eu comecei a empreender indiretamente aos 14 anos, porque eu comecei trabalhando na empresa da minha família depois que eu rodei no colégio. Então, meu pai falou para eu aprender a dar valor ao dinheiro, aprender quanto custa ter. Ele me colocou para trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, né? Passei por várias etapas e daí aos 30 anos eu abri minha própria empresa. Comecei numa empresa de restaurante, né? Minha família tem até hoje restaurante, então eu aprendi a fazer tudo, a limpar chão, a cozinhar, a atender, a fazer compras. Depois, ao longo do tempo, eu fui crescendo de setores, né? Então eu fui, conforme eu ia crescendo, conforme eu ia estudando, eu ia alcançando aí novos postos de mais responsabilidade. E eu só tive emprego CLT uma única vez na vida, dos meus 14 aos 16 anos. E depois, já fui colocada no fogo, né? Que foi aprender a fazer a própria gestão do meu dinheiro, aprender como não ter uma segurança, né? Então, foi assim que começou a minha jornada de saber como crescer, como empreender, como fazer as coisas acontecerem e como fazer dinheiro. Da experiência no negócio da família, surgiu sua primeira empresa. A ideia nasceu na internet e depois tomou a forma física. A minha primeira empresa foi a Miss Festas. Ela nasceu através de um blog, porque eu trabalhava na empresa da minha família e montei um blog para contar como é que era a vida de eventos. Gente, blog, 2008, tá? Eu escrevia blog e tal, e daí eu quis sair da empresa da minha família, não quis mais, rolava muito estresse, eu queria crescer, eu não queria me limitar àquele cargo que estava sendo me dado. E daí eu falei, chega, deu, não é mais para mim essa vida, e peguei o nome do meu blog e coloquei na minha empresa, que chama-se Miss Festas. Então eu comecei a empreender com a minha primeira empresa mesmo, né? Eu sozinha ali. Minha mãe começou como minha sócia. Foi em 1º de agosto de 2010. Eu comecei a Miss Festas só fazendo o buffet. E o meu primeiro cliente quis fazer não só o buffet, como a festa inteira, sem nunca ter visto uma decoração minha. Então ele me chamou e a gente conversou. Ele já me conhecia de trabalhar na empresa do meu pai, e eu expliquei para ele que eu estava naquele novo momento, que se ele não quisesse me contratar, que estava tudo bem, porque ele nunca tinha visto o meu trabalho em carreira solo, e ele virou e falou, Roberta, se você vai continuar sendo comprometida e competente, anota aí o que eu quero. Então eu comecei fazendo buffet, e daí nessa festa eu fiz uma decoração e tal, mas o meu forte foi fazer do buffet. Então foi fazendo menu degustação, coquetel, sempre entregando solução completa para o meu cliente. E ao longo disso, os clientes foram pedindo, tem como trazer o fotógrafo, tem como trazer doce, tem como trazer o DJ. E dali eu fui migrando para ficando com a minha empresa maior, né? Eu fui crescendo conforme o que o mercado vinha me pedindo. As maiores dificuldades que eu tive e que eu às vezes ainda tenho, menos porque eu já estou há muito tempo, né? É que não ter tido experiência de trabalhar numa outra empresa. Então, apesar de eu ter trabalhado numa empresa familiar, sempre com bastante funcionários e tal, eu tenho um monte de responsabilidade, eu nunca tive uma experiência de trabalhar para alguém. Eu tive, aliás, numa única vez, quando eu fui professora de inglês. Né? Eu fui morar nos Estados Unidos, voltei, mas mesmo assim era uma coisa muito freelancer, não era uma coisa assim de comprometimento de horário CLT. Então a minha maior dificuldade foi entender alguns setores, como é que se constrói os setores, né? Liderar a equipe, construção, porque a gente às vezes não tem algumas experiências para entender o outro lado. Então aprendi muita coisa do zero, mas não posso reclamar, foi uma ótima escola. Depois de levar um susto por conta de um problema de saúde, a Roberta decidiu investir em um negócio paralelo, uma segunda empresa em outro ramo.
eu tive um câncer de tireoide e precisei ficar internada. E para quem é do setor de eventos sabe que por mais que você tenha uma empresa grande, você tenha o time, tem coisas que você é ali a cabeça idealizadora, né, do negócio. Então eu precisei ficar internada, operei, precisei ficar internada e eu fiquei pensando assim, gente, se eu vai passar um mês no hospital, como é que eu vou ter dinheiro? E passou um pouquinho menos de um ano, eu fui para uma feira comprar louças para Miss Festas e vi um monte de coisa de decoração. E eu sempre gostei de coisa de decoração. Só que eu sempre comprava quando eu viajava, ia para lugares específicos ou comprava em alguma loja online, mas sempre foi difícil de encontrar. E eu fui nessa feira, e eu entrei num stand e estava lotado de coisa de decoração. Eu falei assim, é hoje que eu vou resolver esse negócio. Eu comprei um monte de louça de decoração e pensei, e não era tanto assim, era tipo R$1.000. E pensei comigo, se der tudo errado, eu dou de presente, decoro os eventos, eu vejo o que eu faço. E daí as mercadorias chegaram e eu abri a Objetos de Decoração no dia 3 de novembro de 2018. Foi assim que surgiu o meu e-commerce. E tudo isso num quarto, numa prateleira lá na minha casa, no quarto de visitas. Eu montei todo o site. Eu sempre fui super antenada, mas eu não tinha a mínima ideia como fazia, mas fui atrás, procurei, pesquisei, fui para feiras e tal, coloquei a primeira loja no ar, né? E comecei de uma maneira diferente do que eu via nos outros e-commerce, que era, as pessoas sempre botavam fotos com fundo branco, e eu achava aquilo péssimo. Então eu fazia fotos produzidas, apanhei um monte, porque tinha coisa que eu não sabia. O e-commerce deu tão certo que passou a ser o seu negócio principal, ampliando significativamente o seu faturamento. A Objetos de Decoração era meu plano B, tá? Então eu sempre priorizava Miss Festas e depois vinha objetos, né? Então no meu tempo livre ou eu conciliava e ia e foi vendendo, foi tracionando, foi melhorando. Aí veio a pandemia. E a pandemia, o que era para ser meu plano B, virou o meu plano A. Porque eu tenho umas amigas que fazem importação da China e tal, e elas começaram a dizer, olha, tá vindo um negócio aí, fica de olho, vai ser assim, se tu quer trazer mercadoria, traz agora, compra. Ou seja, na China já estava acontecendo, só não tinha saído ainda o estardalhaço que foi, né? E daí eu tinha feito compras numa feira e eu falei, não, que seja isso, né, e vamos ver o que acontece. E daí estoquei, não estoquei muito, mas estoquei em casa mesmo, tá? Minha casa virou um centro logístico. E no dia que fechou a pandemia, aqui no nosso estado, que foi no dia 17 de março de 2020, eu tava simplesmente abarrotado de mercadoria. E o que foi meu plano B virou meu plano AA. Eu passei a pandemia, eu não podia fazer evento, eu não, bem dizer, não podia sair de casa, então eu estava supostamente com um monte de tempo sobrando para tirar foto, para produzir conteúdo e para ficar fazendo vendas, né? E com isso eu saí de 80 mil de faturamento para R$1 milhão em plena pandemia. Trabalhei muito, muito. Eu não tinha funcionário na época, eu tive que contratar. Peguei meu funcionário da outra empresa, desloquei para essa empresa, porque também elas não queriam ficar desempregadas, né, daquele caos todo. E nesse meio tempo eu fui expulsa do meu condomínio, bem dizer, então eu tive que arrumar um lugar. Então eu adaptei a minha empresa de eventos a Miss Festas e levei tudo para lá, né. Isso me mostrou muito a importância de construção. As pessoas que me ajudaram na pandemia a reformar meu showroom, a carregar, a topar esvaziar o meu prédio, né, meu apartamento, foram pessoas que estavam comigo ao longo desses anos empreendendo na Miss Festas. E também estava todo mundo precisando, então todo mundo se ajudou. Depois das dificuldades, veio o reconhecimento, ampliação do negócio e novas responsabilidades. Foi o momento da abertura da loja física em outro estado. A Objetos cresceu, bombou, virou esse fuzuê todo, né? A gente saiu na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como destaque no e-commerce, na edição do Dia da Mulher, então, porque eles queriam ver mulheres de diferentes ramos, né? E no meu caso, eu vinha de um ramo nada a ver para o ramo do e-commerce, né? E daí acabou que a gente cresceu,
foi para São Paulo, eu ganhei o prêmio top de marketing na categoria varejo, com grandes empresas aí do mercado, né, com empresas nacionalmente conhecidas. Então foi muito legal, porque eu fui a única mulher a ganhar nessa categoria no ano que eu ganhei, que foi em 2021. Daí nós fomos para São Paulo em maio de 2022, aí o que era só o e-commerce virou uma loja física, né? E a gente começou a operar lá. E além disso, nesse meio tempo na pandemia, a gente também lançou um programa de afiliados. O que é um programa de afiliados? São mulheres que ficaram desempregadas e queriam ter uma renda extra sem sair de casa, né? Porque elas estavam cuidando dos filhos, muitas tiveram que deixar de trabalhar para ficar com as crianças e só o marido trabalhar, né? Quando às vezes era um casal. Então eu tive muita demanda. Então a gente também cresceu o nosso programa de afiliados, né? Então hoje eu tenho 1000 afiliadas aí espalhadas pelo Brasil todo. E na operação de São Paulo, então a gente montou, aí eu fui pro programa Shark Tank, recebi o investimento lá dos tubarões, né? Foi bem tenso, porque era tudo junto, era mudança, era Covid, era lugar novo, então assim, era adaptação atrás de adaptação. Em maio de 2022 eu passei pelo pior momento, né, daí da minha carreira empreendedora, que eu tive que tomar uma decisão dificílima, que pra mim era algo assim, surreal. Só que daí quando a gente empreende, a gente precisa tomar decisões difíceis. Então, muitas vezes a gente precisa deixar a emoção de lado, usar a razão e fazer conta. É matemático, não adianta você ficar viajando no negócio. Nessa ida para São Paulo, eu aluguei um imóvel e eu tive seríssimos problemas nele, né? O que era para ser um sonho virou um pesadelo. Então, eu tive problemas estruturais, físicos, né? E daí eu me reuni, na época, com o meu sócio e eu falei, olha, a condição é essa, o dono do imóvel não tem jeito, a gente não tá nem conseguindo trabalhar, tá péssimo, então a gente decidiu fechar a loja física, ficar só com operação online, ficar só com o programa de afiliados. E nesse dia eu chorei absurdamente quando a gente desligou a reunião, sim, porque nós empresários mortais também choramos, e eu falei, o que eu vou fazer? Né? Tipo, eu não vou desistir de empreender, eu não vou, isso aqui vai ser, não, na hora parecia um retrocesso, mas eu falei, eu não vou desistir, isso aqui vai ser só uma pedra, né, no meio do caminho, eu vou continuar. E daí eu fui lá, comprei um jantar no meu restaurante favorito, comprei uma garrafa de vinho e fiquei bebendo e chorando, porque ia ter que ser feito aquilo, não tinha outro jeito. E eu tinha que comunicar toda a minha equipe no outro dia, né? Então, foi nesse dia que nasceu o meu VN Clube, o meu clube de vinhos e negócios para mulheres empreendedoras. Porque eu fiquei pensando assim, eu não vou desistir, eu vou fazer tudo o que tiver que ser feito, mas eu quero que outras mulheres também não desistam e eu quero poder ajudar outras pessoas e eu também não desistir mais num ambiente agradável, que seja somente para mulheres, porque naquele momento eu estava esgotada de ser colocada à prova por homens, eu estava cansada, eu estava exausta. Eu falei assim, eu quero, porque empreender é um ambiente bem masculino e conforme o ramo ele é mais ou ele é menos. Então eu falei, chega, eu vou fazer um negócio que a gente possa aprender, que a gente possa se divertir e que seja um ambiente mais leve e seja um ambiente mais descontraído. E daí eu falei, isso daí vai ser com vinho, isso vai ser com jantar, porque eu também estava cansada de passar perrengue em congresso, a gente volta com bolha no pé, paga comida cara no aeroporto, senta mal um dia inteiro, é sempre, né, uma maratona. E eu falei, chega, eu quero daqui pra frente fazer uma coisa com pessoas que tenham o mesmo propósito e que elas entendam que empreender é difícil e que eu não fique desmotivada. E assim surgiu meu primeiro jantar. Eu peguei no outro dia, liguei para os lugares em Floripa e falei, olha, eu quero fazer um evento assim, assim, e pode parecer muito da noite para o dia, mas na verdade eu estava juntando nada mais, nada menos do que os meus 12 anos empreendendo com meus 4 anos de venda online, porque isso foi há 1 ano e pouco atrás, né? Então eu fiz sem nenhuma pretensão de crescer, eu fiz para ser uma coisa legal. E o clube cresceu muito. A gente fez o primeiro jantar no dia 18 de junho de 2022
E de lá para cá, mais de 1.400 mulheres já passaram pelo clube. O que era apenas um jantar presencial tornou-se um clube de assinantes. Nós temos também plataforma online, onde elas acessam palestras. Nós temos já franquia em Fortaleza. Nós temos também o clube em São Paulo, em Blumenau, e estamos em fase de expansão. Foi num evento que a Roberta conheceu o Sebrae delas. Através de um evento de mulheres empreendedoras, no qual eu fui convidada para contar um pouquinho da minha história, mais especificamente do VN Clube, né? Como é que eu tinha superado o caos, como é que eu tinha começado, de onde surgiu a ideia, por que de ser só para mulheres, né? Então eu fui lá contar a minha história e elas gostaram pelo fato de que temos mulheres empreendedoras no nosso país, porém nós somos a minoria, né? Como eu falei anteriormente, a maioria são homens e mais ainda mulheres que estão há tanto tempo no mercado, porque a gente sabe que empreender no Brasil, a maioria das empresas não passa nem do segundo ano. Então eu fui contar e fui compartilhar essa história. E o Sebrae, eu já fiz outros eventos com eles. A minha primeira experiência com o Sebrae foi numa feira para exportação de cachaça, quando eu tinha 23 anos. Eles fizeram uma missão para a Espanha, para uma feira da Espanha. Então, na época, eu trabalhava na empresa da minha família. Então, eu fui. Também fui num outro ano, fui num outro projeto que vocês também levaram indústrias, empresas de Santa Catarina para mostrar os produtos catarinenses, né? E ao longo do tempo também fiz cursos, porque empreender é você estar sempre estudando, é você estar sempre informado, né? Então, assim, eu gosto de fazer cursos longos, cursos curtos, mas eu gosto, é importante a gente se atualizar, né? E é importante ter instituições que têm aí empresas de diversos tamanhos, né, com muitos profissionais, podendo aí abrir horizontes para a gente, porque hoje em dia se fala mais de empreendedorismo, a internet está aí mostrando, com informação, mas quando eu comecei lá em 2013, não tinha tudo isso, né? Então a gente precisava ainda mais das instituições que tinham ali profissionais que podiam compartilhar a experiência conosco. Cheia de experiências em várias áreas de atuação, a Roberta sentiu a necessidade de oferecer ajuda a outros empresários a tirar seus projetos do papel. Em 2022, depois desse caos todo, né? Na verdade, eu tive que adiar um projeto que eu já tinha começado e eu tive que parar, que foi meu programa de mentoria. Então, o que é o meu programa de mentoria que agora, com o VN Clube, ele reacendeu ainda mais? Eu lancei meu programa de mentoria voltado para homens e mulheres que querem empreender, mas principalmente quem tem muita dificuldade com marketing e vendas, tá? Para quem tem dificuldade de tirar do papel para a realidade, né? Porque muita gente fica na idealização e pouco na realização. E tem muitos profissionais também que têm dificuldade em montar estratégias, entender o que acontece no mundo online, que se você não está online hoje, a sua empresa tem grandes chances de ficar esquecida, né? Então, o meu programa de mentoria surgiu para isso, para ajudar empresários. Eu não sou coach, tá? Eu sou mentora, que é eu ensinar o que eu tive nesses 13 anos como empreendedora, coisas que eu acertei, coisas que eu errei, mas principalmente na área de marketing de vendas. Hoje, a Roberta Almeida é referência para muitas empresárias. Ela segue administrando suas empresas, a Miss Festas, a Objetos Decoração, o Clube VN e dá consultorias. Tudo isso com bom humor e muita responsabilidade. Se tem uma coisa que eu carrego para minha vida faz aquilo que você sabe, faça aquilo que você faz direito, bem feito, né? Entregue-se, porque ame aquilo que você faz, porque não é que você nunca vai trabalhar, é que as pessoas têm esse glamour, mas não é porque na hora do momento mais difícil, é isso que vai te dar forças para você continuar, é isso que vai te dar forças para você olhar mais adiante, porque você está ali muito mais realizado do que frustrado. Então, problema sempre vai ter, né? E lembrando que empreender é que nem ter filho, gente. Para cada empresa nova é como se você tivesse um recém-nascido em casa.
demanda dinheiro, demanda tempo, demanda mudar a agenda, demanda imprevistos, mas como toda criança, se você cuidar bem, ela vai crescer saudável, depois ela começa a caminhar. E empreender é isso, né? É você aprender todo dia, é você ter experiências e fazer essa construção. A gente brinca muito que empreender é você ficar abastecendo um avião que está constantemente voando e cuidar para ele não cair. O empreendedorismo está no sangue da Andresa. Ela começou a trabalhar ainda adolescente na empresa do pai, o que foi fundamental para a sua percepção no mundo dos negócios. Eu venho de duas famílias muito empreendedoras, tanto por parte materna quanto paterna. Então eu sempre tive os exemplos, né, as pessoas que eu admirava, os meus avós, alguns tios também, os meus pais. E eu sempre realmente tive muita vontade de trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, com o meu pai. E daí eu acho que veio essa vontade, esse ímpeto, né, de empreender, de fazer as coisas, de não esperar, né? Embora eu tenha trabalhado também como empregada de uma empresa ao longo da minha trajetória. Meu pai tinha uma transportadora e eu fui trabalhar com ele. E depois eu fui fazer uma faculdade, fiz uma faculdade de Relações Públicas. E aí acabei indo trabalhar em outras áreas também, mas né, caí nessa área do empreendedorismo em imóveis, né, imóveis de alto padrão. E desde então estou aqui. A família da minha mãe que é diferente. A família da minha mãe já era do ramo da indústria moveleira, mas a minha mãe nunca trabalhou no negócio, não fazia parte, então eu não tinha muito contato. Ela sentiu a necessidade de trabalhar em uma empresa que não fosse da família, para trilhar o seu próprio caminho. E foi com informações de conteúdos do Sebrae que ela descobriu o que realmente queria fazer. Na época eu fiz a minha faculdade, trabalhando com meu pai, mas quando a gente trabalha com o pai, a gente é filha do dono, né? Não é nem dona, nem funcionária. E aí eu quis fazer uma outra experiência, fui trabalhar num outro negócio. Desse negócio eu acabei pensando, poxa, estou trabalhando tanto, né, para eles, eu posso trabalhar para mim também. Aí comecei a buscar algumas coisas e até eu me lembro uma coisa muito engraçada, porque eu fiz alguns cursos do Sebrae ao longo da minha formação, né? E eu lembro num desses cursos que tinha uma estante de livrinhos, assim, uns livrinhos bem fininhos do Sebrae. Era uma coleção e tinha um deles que falava o que é o franchising, o que era o franchising. E eu me lembro que eu peguei aquele livrinho e li e disse, meu Deus, que legal que é esse negócio de franquia. Porque para quem está começando, para quem às vezes não tem todo o know-how, vai empreender numa área que não é do seu domínio, da sua área de formação, eu não sou arquiteta, né, e não era exatamente dessa área, eu disse, a franquia realmente pode ser um bom caminho. Mas fiquei com aquilo na cabeça, se eu empreender, vai ser no ramo de franquias. E aí acabou surgindo o primeiro negócio, que foi a Bom Tempo aqui em Florianópolis, há 22 anos atrás, e eu me mudei para cá em 2002 para assumir a Bom Tempo daqui. Andresa passou por todo o processo para se tornar uma franqueada e mudou toda a sua vida para que isso fosse possível. Em São Marcos, que é a minha cidade natal e coincidentemente é a cidade da fábrica da Bom Tempo. Então, quando surgiu, né, a oportunidade, eu fiz todo o processo seletivo que eles fazem, né, para realmente candidatar, né, um franqueado. Fui aprovada, aí consegui negociar. Aí meu pai me ajudou no começo, né, depois as promissórias ficaram para eu pagar, né, ao longo dos anos. E aí me mudei para cá em março de 2002. Ela enfrentou muitos desafios, principalmente no começo de sua jornada como empresária. Começar jovem, mulher, num mercado realmente novo para mim, tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Então eu tive muitos desafios no início, exatamente por isso, né? Por ser jovem, inexperiente, e na época era um mercado ainda muito masculino. Os proprietários de lojas de imóveis da cidade em 2002 eram na maioria homens. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma vantagem muito boa, porque quando a gente não tem um parâmetro, tudo é possível. Então, eu acho que ninguém tinha me dito que era difícil, ninguém me disse que ia ser trabalhoso. Eu vim e fiz.
Sabe aquela coisa assim, quando a gente, às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque a gente precisa ter força de vontade, precisa ter um plano também, precisa ter suporte, sabe? Então tudo isso eu também busquei na época, né? Eu não fui uma aventureira, mas eu tinha muita força de vontade, eu queria muito que desse certo, eu realmente tinha escolhido esse caminho. E aí, claro, o fato de ser franquia, eu tive um apoio muito grande da marca e depois fui buscando cursos, fui me aprimorando, fui estudando, né? E na verdade não parei até hoje, né? Eu estou sempre buscando alguma coisa diferente para fazer. Eu tinha um capital muito baixo, como eu disse, né? Meu pai me ajudou quando eu comprei a franquia, então vamos dizer assim, ele pagou a entrada, eu assinei, eu acho que na época umas 5 promissórias, alguma coisa assim. E aí ele me passou elas e disse, ó, agora essas aqui são por tua conta. Eu realmente não tinha um capital muito grande, mas eu disse, é isso que eu tenho e eu vou dar um jeito. Então assim, ó, muita economia, muita conta, muita ponta do lápis, né? E realmente assim, eu economizava não só no negócio, mas na minha vida pessoal também. Trabalhando e buscando por seus sonhos, Andresa constituiu família em Florianópolis. E ela sabe bem das dificuldades de conciliar empresa, casamento e filhos. Costumo dizer, né? A gente não consegue, a gente vai dando um jeito. Então tem momentos que eu sou melhor empresária, tem momentos que eu sou melhor mãe, tem momentos que eu sou melhor esposa. Não dá para ser a melhor em tudo, todo o tempo. E ao mesmo tempo, né? A gente tem momentos de dedicação para uma coisa, de dedicação para outra, né? Eu tento fazer um equilíbrio, mas tem horas, tem meses do ano que a gente trabalha mais, tem outros que a gente se dedica mais para as crianças, né? E assim vai. Mas eu acho que o grande segredo é gostar muito do que a gente faz, né? Eu digo para os meus filhos, a mamãe ama vocês, mas a mamãe ama trabalhar. Então a gente tem que se entender nessa nossa equação, né? E fazer o que a gente gosta é muito prazeroso, né? Acho que não tem erro. Vai dar certo sempre. No decorrer do tempo, a empresa passou por muitas reformas e mudanças, até chegar ao que é hoje, atuando em Florianópolis e Criciúma. Esse ramo da decoração a gente trabalha com beleza, né? Com estética. Então tem que estar toda hora renovando, trazendo novidades, né? Buscando mostrar o diferente para o mercado. E há 8 anos atrás, nós mudamos para o Queires Beira-Mar Office, que é na Mauro Ramos, então eu fui para o outro lado do shopping, onde realmente a Bom Tempo se consolidou como uma marca de alto padrão, né? E eu diria hoje entre uma das melhores do Brasil e com certeza aqui da cidade, né? Mas é um trabalho diário, assim, não é um trabalho perfeito, é um trabalho que tem que ser feito. Na pandemia, o nosso ramo teve um crescimento muito grande, né? Na época da pandemia, e realmente todo mundo virou para casa, entrou em casa e disse, preciso fazer móveis, preciso mexer nisso aqui. Nesse período, eu abri Criciúma. Então, a gente fez uma extensão lá, começou como uma extensão, aí eu dei uma oportunidade para uma colaboradora minha, já de muitos anos, que foi convidada a empreender comigo, né? Ela hoje é minha sócia em Criciúma, né? Ela trabalhou comigo um tempão aqui em Florianópolis, e aí nessa época eu disse, poxa, eu não vou dar conta sozinha, quer empreender comigo? Vamos lá, se muda para lá e vamos cuidar desse negócio juntas. Depois de consolidada há bom tempo, a Andresa teve a oportunidade de assumir também a franquia de uma nova marca, a Sacaro, que para ela tem um significado especial. E o ano passado eu fiquei sabendo da notícia que a franqueada que era a proprietária, ela tinha algumas questões pessoais e ela ia encerrar o negócio. E aí eu disse não, né? Uma marca que eu admiro, que eu gosto muito, que eu acho que conversa muito bem com a Bom Tempo, são produtos complementares, não são concorrentes. Então eu resolvi fazer um novo empreendimento aqui, né, e assumir a franquia dela. Meu avô é fundador da empresa, eu sabia disso e tudo, mas não tinha assim uma ligação direta com o negócio, né? Administrar tudo isso não é fácil. Desde o início da primeira empresa, ela precisou ter muita maturidade e certeza do que realmente queria para a sua vida. A Andresa sabe que está, até hoje, construindo passo a passo as suas empresas e que cada uma delas está em um momento diferente.
O segredo é nunca parar de estudar. Quando realmente eu fiz essa terceira mudança, que eu fui para um ponto muito valorizado, que a gente realmente posicionou bem a marca e foi um momento muito bom assim da marca e do meu negócio, aonde a gente conseguiu crescer e tomar uma posição assim de domínio, né, de mercado, assim de tomar a frente mais do mercado. Mas foi uma construção, assim, nunca é assim tão rápido, né? E com a Sacaro eu ainda estou construindo, né? Então essa eu ainda preciso fazer, né? Assim, pavimentar bem o caminho, né? Porque os negócios são isso, eles têm que ter muita base para crescer, né? Não é só propaganda, não é só rede social, não é só Instagram, é trabalhar todos os dias, trabalhar na base, trabalhar bem com os especificadores, né, os arquitetos, os designers, os decoradores, que são eles que realmente movimentam muito esse mercado aqui, né, e que fazem os negócios da gente ficarem ainda melhores, porque eles são bem desafiadores. Eu amo o que eu faço, meu Deus, não me vejo fazendo outra coisa, né. Eu digo, olha, como a vida, né, como são os caminhos, né, eu fiz uma faculdade de comunicação, porque eu achei que enfim, fechava com o meu perfil, né? Na época a gente fazia teste vocacional, tá? Então o meu teste vocacional deu que eu era humanas total, né? Aí fui lá, fiz a faculdade de Relações Públicas. No meio da faculdade eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ninguém contrata com Relações Públicas, né? Na época ainda, interior, né? Morava lá no Rio Grande do Sul. Eu preciso achar um outro caminho. Então eu comecei a buscar caminhos. Eu fiz uma pós em marketing ainda enquanto eu fazia faculdade. Eu fui fazer algumas matérias no turismo. Depois que eu me formei, eu fiz um mestrado em turismo. Aí tu vai dizer, meu Deus, mas não tem nada a ver com móveis. Mas estudar, sempre a gente aproveita alguma coisa. Eu sempre digo assim, ó, não tem um curso que a gente faça, não tem um livro que você leia, não tem a gente sempre absorve alguma coisa. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, se reinventando, né? E aproveitando essas oportunidades para melhorar a vida da gente, melhorar os negócios, melhorar a vida das outras pessoas também. A cada programa, além de conhecer iniciativas que impulsionam o empreendedorismo feminino em Santa Catarina, você ainda sai mais forte para construir a sua própria história. Se quiser saber mais como conviver com essas mulheres, aponta o celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. E aí você vai conhecer toda a programação do Sebrae delas para conseguir também entrar nesse circuito. A gente se vê no próximo programa. Tchau!